Oi, bom dia! Estamos aí de novo. Eu estou numa alegria. Eu preciso dar um testemunho para vocês. É um testemunho meu. Eu estava ali na cozinha, estava fazendo café, são 5h30. A minha esposa acorda comigo, a gente está preparando para ler a segunda carta aos Tessalonicenses, que é o capítulo 3, que encerra as cartas que Paulo escreveram para os Tessalonicenses. Tessalonicenses, a gente já viu, era uma cidade de Tessalônica que tinha aproximadamente 200 mil habitantes, tinha um comércio muito importante naquela época, e Paulo pregou a eles, e eles não tinham muitos problemas de imoralidade, essas coisas, mas estava, como acontece sempre e em todos os lugares naquela época também, começando a aparecer as heresias, os interesseiros, aqueles que se encostam, aqueles que querem só tirar proveito, mas não são verdadeiramente convertidos. E é esse o testemunho que Deus tocou no meu coração agora de manhã, é pela graça, é um negócio maravilhoso. Irmão, eu escrevo, eu falo, eu leio, mas hoje eu estava conversando com a minha esposa e falei para ela assim, às vezes o meu sentimento é de que não está adiantando de nada. Para que eu estou fazendo isso? E aí veio aquele sentimento muito profundo no meu coração. Por quê? Porque eu não sou teólogo, eu não sou pastor, eu não sou exegeta, eu não converto ninguém, né? E às vezes bate um sentimento, e aí a gente olha para Paulo, para Pedro, e aí vou falar mais de Paulo que a gente está falando de Paulo. E ele insiste, ele vai de um lugar para outro, ele prega e ele escreve, e ele fala e as pessoas vão errando, como a gente vê em Coríntios, e as pessoas fazem pergunta para ele, as pessoas não se endireitam, as pessoas querem continuar fazendo as mesmas coisas, e ele fala, não, você precisa abandonar o velho homem. E eu falo, por quê? Por que essa insistência? Você sabe por quê que Deus tocou no meu coração? É porque nós, quando fazemos isso, e eu quero agradecer a você, internauta, porque Deus tocou o meu coração para eu fazer essas coisas na internet, é porque eu fico cada vez mais perto de Deus, entendeu? Não é por causa de você, é porque eu, fazendo isso, eu leio mais a Bíblia, eu fico mais cheio do Espírito Santo, eu chego mais para perto de Deus, eu amo muito mais a palavra, e Paulo fazia isso, no meu entendimento, exatamente por causa disso, porque quanto mais ele ia e fazia a vontade de Deus, mais perto de Deus ele ficava, e eu me sinto assim, nessa alegria, eu acordo 4 horas da manhã e venho para cá, leio a Bíblia e falo que delícia, que coisa boa, e agora com vocês aí, eu nem sei se vocês vão assistir meu vídeo ou não, entendeu? O que eu quero é estar perto de Deus, e isso preencheu o meu coração de uma forma tão grande. A minha esposa falou comigo, meu esposo, às vezes a gente não consegue entender, mas a gente vai sendo convertido, né? E eu estou aos pés da cruz, aos pés de Deus. E eu quero agradecer você, internauta, porque você é o motivo de eu estar cada vez mais perto de Deus. E eu entendi, por exemplo, o jejum. Quando a gente faz jejum por uma pessoa, o primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos, porque a gente fica mais perto de Deus, a gente limpa o nosso organismo, porque o jejum limpa o organismo. Você entende? Não é? Você é o primeiro a ser beneficiado. Vamos orar? Vamos. Pai, sou eu, Pai, teu filho, Thales Vicente Ferreira. Quando eu entro na tua presença, me dá uma alegria, um conforto, uma paz, uma segurança. Encha-me com teu espírito, abra os olhos do meu coração, Pai, os olhos da minha alma, os olhos do meu espírito, porque eu sou cego, Pai, e eu quero ver. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero ver o que está acontecendo ali no meu próximo. Às vezes o meu próximo está precisando de uma palavra de incentivo e eu não vejo. Às vezes ele está precisando de uma alegria, de um abraço. Às vezes ele está precisando só de um tapinha nas costas e eu não vejo. E eu quero ver, Pai.
Eu quero ver as dificuldades para que eu possa tocar no ponto certo, Pai. E ele ressentiu um renovo. Ele sentia a presença do teu Santo Espírito, Pai. Ontem, nitidamente, eu vi a minha esposa linda. Tem dia que a gente está feio, mas tem dia que ela está linda. Eu, às vezes, também me sinto assim. Ela estava resplandecente, cheia do Espírito. E isso é uma graça. Ver isso é muito gostoso. Abre os olhos da alma dos internautas para que eles possam te ver. Cura os ouvidos, Pai. Como está escrito na tua palavra, você vai enxergar, mas você não vai ver. Você vai escutar, mas você não vai ouvir. Eu quero te ouvir, eu quero te ver. Amém. Obrigado, Pai, porque o Senhor está me colocando dessa forma. E é assim que eu quero ser lapidado e quero estar. E é assim que eu oro em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nós vamos ler, a gente lê o primeiro e o segundo capítulo, e a gente vê que Paulo está falando sempre sobre a escatologia, a vinda do Senhor Jesus. E é uma carta doutrinária. E ele está falando um ponto aqui. Você já viu esse negócio de cesta básica? Centro espírita, igreja católica, igreja de crente, vai dando a cesta básica. Aí o que o cara faz? O cara vai lá, pega a cesta básica, vende a cesta básica, ou troca por cigarro, ou troca por bebida, mas não trabalha. Não trabalha. Eu ouvi uma história de que lá no Nordeste, uma empresa de têxtil preparou as pessoas para que elas pudessem se qualificar no mercado e trabalhar lá como costureira, numa fábrica têxtil que eles estavam querendo abrir lá. Um monte de gente foi qualificada. Aí a empresa, na hora de contratar as pessoas não foram. Por quê? Porque elas falaram que se elas fossem assinar a carteira, elas iam perder um incentivo que o governo dava para elas todo mês. Para que eu vou precisar trabalhar se eu ganho sem trabalhar? E Paulo está falando sobre isso aqui. Como os cristãos dividiam tudo o que tinham, as pessoas começaram a não querer trabalhar, mas queria comer, beber, encher a barriguinha, mas trabalhar não queria. E Paulo está também fazendo um pedido de oração. Nós vamos ler, minha esposa vai ler o capítulo 3, e nós vamos fazer uma reflexão sobre isso. Pai, que lindo que é a tua palavra, Pai. Obrigado pela essa oportunidade de ler a tua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés. Toma, Pai, que o Senhor esteja na direção da leitura da tua palavra, Pai, para que nos ensina pelo teu Espírito, nos dá entendimento, discernimento, Pai. Que todos os internautas que leiam a tua palavra, Pai, que essa boa semente seja plantada, Pai, dentro do coração deles, Pai, dentro das casas deles, Senhor. Amém. Pai, agora eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um pedido de oração. Finalmente, irmão, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Ore também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. A fé não é de todos, e isso aqui é muito profundo. Orem por nós, Paulo pedindo para que eles orem para que o campo seja aberto para ele poder pregar o Evangelho. Isso é muito profundo. Ore também para que sejamos libertos dos homens perversos. Perverso quer dizer fora de sintonia, fora do lugar. É igual às vezes algumas pessoas falam o filho pródigo. O filho pródigo não é aquele que prospera, o filho pródigo é aquele gastador, esbanjador, insensato, né? Que gasta tudo, essa parábola quer dizer isso. Agora, preste atenção nesse ponto que Paulo vai falar agora. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo, continuarão a fazer as coisas que lhe ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Olha, confiamos no Senhor. Por quê? Porque quem vai tomar conta de cada um, de você que aceitar Jesus, de mim que aceitou, é o Senhor. E nós temos que fazer as coisas de acordo como agrada ao Pai, ao Senhor. Obediência. Obedecer não é você obedecer porque você concorda. Obedecer é você obedecer porque você sabe que quem está mandando sabe tudo. Isso é obediência.
Não é você, não concordo com isso, não vou obedecer. Não. É você saber que Deus está no controle de todas as coisas. E se ele mandou matar, mata. Se ele botou aleijado, botou. Se ele mandou doença no Jó, mandou. Se ele permitiu que o diabo tocasse, tocou. Porque ele sabe, isso é obediência. Ele sabe tudo. Confiamos no Senhor. Agora, uma advertência contra a ociosidade. Vamos ouvir. Irmão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afaste de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como deve seguir o nosso exemplo, porque não vivemos Ociosamente, no ostracismo. quando estivemos entre vocês, nem comemos coisas alguma à custa de ninguém. À custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nós tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Modelo para ser imitado. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Não coma. Não coma. Porque tem muitas pessoas que realmente não conseguem estar no mercado. Por exemplo, uma senhora já idosa, viúva, que às vezes, hoje em dia acontece muito, cria os netos. Nós temos uma ação social onde no entorno nós ajudamos mais de 17 comunidades. Tá certo? Mas as pessoas, como é que a gente faz? A gente faz um estudo, ela está desempregada, a gente dá ali uma ajuda durante uns 3 meses e tenta colocar ela no mercado. Ela sendo colocada no mercado, a gente vai ajudar outra pessoa. Ela não vai ficar ganhando aquela comida eternamente sem trabalhar, não. Mas já uma senhora de 60, 70 anos, que muitas vezes os filhos tiveram filhos e abandonaram os filhos, que elas às vezes criam os filhos, a gente ajuda mais. Bota na escola, dá roupa, presente de Natal, dá comida, né? Agora, a pessoa que quer ficar ociosa, ele diz muito claramente, olha só, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente. É aquele cara que não quer nada, só quer se encostar. Vamos lá, vamos continuar. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ansiosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. É lógico. O que diz o ditado? Mente vazia, oficina do diabo. A pessoa está com a mente vazia, não trabalha, está de papinho cheio, vai se meter na vida dos outros, no trabalho dos outros. Vai ficar fazendo fofoca, tagarelando, bobagem. As tais pessoas ordenamos, exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhe tranquilamente como seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se canse de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marque-no e não se associe com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considere como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. Como irmão, com amor. Chamem a atenção, não para destruir com o caráter e com a moral do cara, mas com amor. Pô, meu irmão, por que você está fazendo isso? Com amor. Chame a atenção dele com amor. Não é envergonhando ele, não. É para levantar. Não é assim? Então vamos lá. Agora, saudações finais. Olha que delícia. O próprio Senhor da paz lhe dê a paz em todo o tempo, de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação do próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. E dessa forma que escrevo: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês, todos vocês. Amém. É dessa forma que eu escrevo. Para quê? Para que eles saibam que a letra do Paulo é aquela, porque haviam pessoas deturpando, escrevendo carta dizendo que era ele, que não tinha sido eles que foram escritos. Hoje em dia, olha para o que está acontecendo. Não se deixe enganar, não esvazie o espírito, não se torne pessoas ociosas, amargas, amarguradas, cheias de angústia, desgosto e ansiedade. E pior, não se tornem pessoas ociosas, né? E assim, hoje eu estou muito feliz e agradeço muito a você, internauta, e a Deus. Primeiro,
porque vocês estão aí. E obrigado, Senhor. Muito obrigado por me amar tanto. Muito obrigado. É assim que eu olho e agradeço em nome de Jesus. Amém. Um beijo para todos vocês. Um beijo. É pequeno, bom testemunho. Muito bom esse vídeo. Vamos ouvir. Vai comprar. Teve palavra, testemunho. Vamos ouvir, que eu não sei se